Conexão Ciência. 14 mil casos por ano são registrados no Brasil de pessoas que tiram a própria vida. Isso são em média 38 pessoas por dia. Esse dado é da última pesquisa feita pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, em 2019. O C2 de hoje vai falar sobre uma das campanhas mais importantes quando pensamos na conscientização e prevenção ao suicídio, o Setembro Amarelo. E para isso convidamos Luane Akemi, mestranda em Psicologia da Universidade Estadual de Maringá. Olá, eu sou a Luane Akemi e hoje eu venho aqui falar um pouquinho sobre saúde mental e suicídio. A temática, ela está relacionada à campanha do mês, que é o Setembro Amarelo, mas mais do que isso e para além da campanha, eu penso que saúde mental ela deve ser priorizada todos os dias e todos os meses. Então, pensemos que a campanha, na verdade, ela deve ser pensada como saúde mental de setembro a setembro. O sofrimento psíquico, ele não tem um período do ano para acontecer. Ele não tem hora, ele não tem lugar. Ele pode atingir todas as pessoas em qualquer fase, em qualquer período da vida. E a grande questão é que muitas vezes as campanhas elas são utilizadas como uma forma de promoção de status, Tipo assim, eu sou uma empresa comprometida com a saúde mental dos meus funcionários e por isso em setembro eu faço adesão à campanha, Enfeito o ambiente de trabalho com os símbolos, com as cores. No entanto, durante todo o resto do ano eu não acolho, eu não promovo espaços de escuta e de acolhimento, eu não tenho estratégias para lidar com pessoas em sofrimento e ainda, se pegar muitos atestados relacionados a isso, ainda eu posso ser desligada da empresa, Então, assim, é necessário falar de saúde mental e promover espaços de discussão e de esclarecimento sobre isso, como, por exemplo, o suicídio, mas isso não deve ser inserido dentro de um campo de marketing de estado social. Saúde mental é coisa séria e ela deve ser vista para além, de apenas um período do ano. O Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde da Fiocruz Bahia, em colaboração com pesquisadores de Harvard, divulgou um estudo com dados de que cresceu em 6% ao ano a taxa de suicídio entre jovens no nosso país entre os anos de 2011 e 2022. E também que a taxa de autolesões aumentou 29% na faixa etária de 10 a 24 anos. Luane, mesmo esses números terem crescido e serem dados de 5 anos atrás, você acredita que a campanha do Setembro Amarelo tem surtido efeito? Você acredita que estamos falando mais sobre saúde mental hoje do que antes? A gente precisa entender, que o suicídio, ele não é um evento isolado. Ele não é algo que simplesmente acontece de uma hora para outra ou sem causas específicas. A gente precisa entender que é um fenômeno complexo e multifatorial, Entendendo ele dessa forma, a gente consegue ter uma visão mais ampliada de como dar esse suporte, para as pessoas. O suicídio ele acontece como consequência, de um sofrimento psíquico, um adoecimento psíquico intenso e que a pessoa não encontra outras formas de resolução que não através da sua partida, E essas pessoas, elas podem expressar alguns sinais de alerta, tanto verbais quanto não verbais, E que por vezes pode acabar passando despercebido, Justamente porque a gente está vivendo um período ali de muita freneticidade da vida, tudo é muito rápido, tudo é para ontem, a gente tem pouca paciência, pouco tempo para sentar, para conversar. Então, sentar, escutar e acolher alguém em sofrimento acaba sendo algo que é deixado de lado, E não é tão priorizado quanto outras coisas e outros compromissos da vida cotidiana, As redes sociais também, elas trouxeram muitos benefícios, para conectar o mundo e estreitar as relações, mas também trouxe muitos prejuízos nesse sentido, Quando a gente fala de afeto, quando a gente fala de estar próximo do outro, de uma maneira mais cuidadosa. Então é preciso estar atento, às mudanças de comportamento relacionadas, a esse sofrimento psíquico intenso que essa pessoa tem passado, essas dificuldades que ela tem passado, e de também saber acionar as redes de suporte para auxiliar essas pessoas quando necessário. A cor amarela da campanha do Setembro Amarelo tem a história de trazer referência a um jovem dos Estados Unidos que cometeu suicídio aos 17 anos em seu carro, que era um Ford Mustang amarelo. A informação que apuraram era de que ele lutava contra depressão e ansiedade, mas não conseguiu pedir ajuda.
Esse é um dos tantos casos de suicídio, mas sabemos que de longe é um caso isolado. Luane, quais são os principais fatores de risco que podem levar alguém a pensar em suicídio? Existe um perfil de pessoas que seja mais propenso, digamos assim? Alguns documentos e manuais trazem fatores de risco relacionados ao suicídio, né? Um deles é o histórico de tentativas de suicídio anteriores. Então, se a pessoa tem tentativas de suicídio prévias, ela precisa ser acompanhada mais de perto, né? Pois há indícios de que, diante de eventos estressores, isso possa, né, acontecer novamente. Outro fator de risco é a presença de questões psiquiátricas ou psicológicas, né? Então, pessoas enfrentando situações de adoecimento psíquico pode ser, né, um fator de risco para ideações e para tentativas de suicídio. Questões individuais, sociais e ambientais podem também ter e têm muita influência, né, enquanto fatores de risco quando a gente fala de suicídio. Então, histórico de vida, traumas pessoais, conflitos familiares e sociais, dificuldades pessoais, doenças crônicas com dores persistentes, estão relacionados a esses aspectos mais individuais, né? Mas o que eu quero deixar em destaque também, assim como eu já mencionei, o suicídio ele é do campo do coletivo. Ele é histórico, né? Então a gente não pode associar, por exemplo, um diagnóstico necessariamente à possibilidade de uma tentativa de suicídio, né? Porque questões como fome, desigualdades sociais, preconceitos, miséria, homofobia, transfobia, racismo, machismo, né? Xenofobia, violência, né? Entre outras questões, são questões do âmbito do social e do ambiental, né, que precisam ser pensadas de forma coletiva e com órgãos públicos, né, para mitigar os efeitos deletérios que isso pode acarretar na saúde mental da população, né. Então, quando eu falo de prevenção ao suicídio, eu consequentemente preciso falar sobre campanhas que abarquem situações de violência, né, contra as mulheres, sobre saúde mental da população LGBTQIAPN+, sobre saúde mental da população negra, não branca, imigrante, enfim. Né? É importante que as campanhas elas estejam vinculadas às realidades da vida, do cotidiano, e que as políticas públicas estejam verdadeiramente engajadas, né, com essas realidades. Entendi. No caso de estudantes, o próprio ambiente escolar ou universitário é um fator de muita pressão. Mas como que a gente pode acolher melhor esses jovens? Bom, então a gente precisa falar também sobre os espaços, né, que essas pessoas possam ser acolhidas, né, possam ter um tratamento, possam ter um cuidado, uma escuta, né. Hoje, por exemplo, nós temos os CAPs, né, o Centro de Atenção Psicossocial, que atendem pessoas de alto risco, né, com condições graves, crônicas e persistentes, né, em questões relacionadas à saúde mental. Nós temos o CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, que é o Disque 188, em que a pessoa pode ligar e ela pode ser escutada, né, pode ser acolhida por uma pessoa, né, através dessa ligação. Nós temos os postinhos de saúde, que podem estar fazendo uma mediação, às vezes, para outros serviços de emergência, né? Mas também alguns possuem profissionais qualificados para estarem fazendo essa acolhida, né? Essa escuta. Especificamente em Maringá, né, nós vamos ter a emergência psiquiátrica, né, que é um espaço em que as pessoas podem ter esse atendimento com o médico psiquiatra, né, 24 horas, e podem estar sendo avaliadas, né, ou até ter outros profissionais que possam estar proporcionando esse espaço de escuta, como psicólogos e tudo mais. O acesso a tratamento, quando pensamos em saúde mental, também é um entrave social que enfrentamos. Você conhece algum projeto, pesquisa ou iniciativa inspiradora voltada à saúde mental? E agora falando especificamente, né, nos serviços que Maringá oferta, nós vamos ter algumas diferenças em relação aos CAPs, né? Hoje, atualmente, nós temos, né, o CAPS 2 Canção, o CAPS 3, o CAPS AD e o CAPS Infanto Juvenil, né? O CAPS Infanto Juvenil são para crianças e adolescentes que estão, né, nesse processo de sofrimento psíquico muito intenso, que precisam dessa ajuda, procurar por essa ajuda, né? Nós temos o CAPS AD,
que são para pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas, né? E o CAPS-2 e o CAPS-3, eles possuem algumas diferenças, mas ambos atendem, né, pacientes com chamados, né, transtornos mentais graves e persistentes de pessoas adultas, né, e idosas. Então, a diferença, né, do CAPS-2 e do CAPS-3 é que o CAPS-2, ele atende uma determinada população, né, mais regional, né, mais territorializada. Então, a gente vai atender o CAPS-2 ali a algumas UBSs de referência. Então, tem algumas UBSs que são de referência do CAPS-2. E no CAPS-3, algumas UBSs são de referências do CAPS-3. Né? Mas se você estiver em busca desse atendimento, desse acolhimento, né, de um tratamento, né, no CAPS, você pode estar ligando tanto no CAPS-2 quanto no CAPS-3 e verificando de qual CAPS você é referência para estar procurando esse suporte, essa ajuda nesse momento, né? Nós temos um diferencial do CAPS-3, que o CAPS-3 ele tem um plantão psiquiátrico, né, que funciona ali para fazer atendimentos emergenciais, coisa que o outro CAPS não tem, né, que é mais ambulatorial. Então, o CAPS-3 ele fornece, né, esse plantão psiquiátrico para estar acolhendo, né, pacientes em situações de crise. Muito obrigado, Luane, por participar dessa conversa tão importante sobre Setembro Amarelo. Lembre-se que cuidar da saúde mental é cuidar da vida. Também reforço aqui o contrato do Centro de Valorização da Vida, o CVV, como a Luane disse, onde oferece um apoio emocional e prevenção ao suicídio, em qualquer lugar do Brasil. Basta ligar ao número 188 ou acessar o site cvv.org.br. Até a próxima! Conexão Ciência.